Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa sexta aula e vamos falar sobre as concordâncias verbais. Nós temos dois objetivos, um deles é realizar a concordância verbal corretamente e o outro objetivo de vocês é realizar os exercícios sobre as concordâncias verbais. Façam os exercícios na apostila de vocês e assistam esse vídeo quantas vezes for necessário. E não se esqueçam que a gente também precisa estudar não apenas com esses vídeos que eu gravo para vocês e com as apostilas da escola. Também é importante que vocês busquem outras formas para estudar. Então, o que é a concordância verbal? A concordância verbal trata da flexão do verbo para se combinar com o sujeito. Então, a regra geral assim, da concordância verbal é quando o verbo vai concordar com o sujeito em pessoa e em número. Ou seja, se é a primeira pessoa do plural, o verbo também precisa ficar na primeira pessoa do plural. É na segunda pessoa do singular, o verbo também precisa ficar na segunda pessoa do singular. Mas todas as regras têm uma exceção, né? Já falei isso para vocês. E aí, chama-se a concordância verbal, né? A flexão do verbo para concordar com o sujeito gramatical. O verbo se flexiona em número e em pessoa, né? Ou seja, flexão de número é o singular, um sujeito, plural, vários sujeitos. Beleza? E a flexão em pessoa. Primeira pessoa, quem fala, eu ou nós. Segunda pessoa, com quem se fala, tu e vós. E terceira pessoa, de quem se fala, eles ou ele, tá bom? Ela ou elas também, beleza? E aí, vamos começar com as concordâncias dos verbos impessoais. O verbo impessoal, gente, é aquele que não tem sujeito. Ou seja, a gente encontra muito nas orações sem sujeito. A gente tem vários tipos de sujeito, né? Sujeito simples, sujeito composto, indeterminado, oculto e a oração sem sujeito. E dentro dessas orações sem sujeito, onde o fato não é atribuído a nenhum ser, a nada, né, a ninguém, a gente encontra esses verbos impessoais. Então, esses verbos impessoais, eles vão seguir algumas regrinhas de concordância verbal. Por exemplo, o verbo fazer e o verbo estar. Ele vai indicar tempo, seja ele cronológico ou meteorológico. E ele sempre vai ficar na terceira pessoa do singular, independentemente do que aconteça. Por exemplo, faz muito calor aqui. Está frio. Fazia 10 meses que não nos víamos. Então, a gente percebe aí que o verbo está na terceira pessoa do singular, ou seja, ele sempre vai manter essa regra, né? Os verbos impessoais, a concordância verbal dele. O verbo ser, quando ele indica tempo, seja ele cronológico ou meteorológico, ou distância, ele vai concordar com o seu predicativo, ou seja, com a característica ou a qualidade que a gente vai dar para aquele sujeito, seja ele da oração. Por exemplo, é 1 hora. Poderia ser são 2 horas, são 3 horas. Então, é 1 hora, tá no singular, são 2 horas, até porque 2 horas já tá no plural. Então, o verbo ser vai para o plural também. É verão agora. É 1 quilômetro entre São Paulo e Araí. São 2 horas, já mudou, né, por conta do plural. Daqui a Santos são 100 quilômetros. Eu não posso dizer daqui a Santos é 100 quilômetros. Não, ele está concordando com os quilômetros, né? Já que está no plural, são mais de 2, então são 100 quilômetros. São verões e mais verões sem chuva, ou seja, não é apenas um verão, né, que está sem chuva, mas são vários. O verbo haver no sentido de existir, ele sempre vai ficar na terceira pessoa do singular. Havia ratos no porão, houve brigas entre direita e esquerda. Os verbos que expressam fenômenos da natureza, né, esses fenômenos naturais, sempre ficarão também na terceira pessoa do singular. Chove muito na primavera, nevou em Santa Catarina no inverno passado. E quando estes verbos eles são usados com auxiliares, eles transferem para estes a sua impessoalidade. Ou seja, esses verbos auxiliares também serão impessoais, ou seja, estarão também na terceira pessoa do singular. Concordância do verbo parecer. Parecer, mais o verbo no infinitivo, apenas um dele pode ir para o plural. Por exemplo, as meninas parecem chorar. As meninas parecem chorarem. Então, ou o verbo parecer, quando ele tiver com o verbo no infinitivo, naquela forma que ainda não foi conjugada, ou ele vai para
plural, o verbo parecer, ou o outro, né, esse verbo que está no infinitivo. Os dois não podem ir ao mesmo tempo. Temos uma concordância especial do verbo ser também. O verbo ser, ele pode concordar com o sujeito ou com o predicativo. Ou seja, ele vai concordar com o sujeito da oração ou com a característica, a qualidade que a gente dá para esse sujeito da oração. Então, regrinha A, concorda com o que estiver no plural, né? O verbo ser pode concordar com o que estiver no plural. Por exemplo, tudo na vida são alegrias. Então, o verbo ser está concordando com a palavra alegrias, né? A palavra que está no plural. Esses perfumes são os seus sustentos, ou seja, está concordando com o que estiver no plural. Regrinha B, concorda com o que for nome de pessoa ou pronome pessoal. Você é seu desejo. Eu sou o aluno. Seu desespero eram suas filhas. O professor és tu. Então, ele sempre estará concordando com o nome da pessoa, né? Seja ela você, eu, né? A menina, Maria, José, ou um pronome pessoal, beleza? Você, eu, tu. Regrinha 2, o verbo ser, ele vai ficar invariável nas expressões de preço, medida e quantidade. Então, sempre quando a gente ler, né, quiser falar ou escrever expressões de preço, medida e quantidade, e precisar do verbo ser, ele sempre vai ficar invariável, né? R$100 é pouco. Eu não posso dizer R$100 são pouco, né? 2 quilos são bastante? 2 quilos é bastante. A expressão de realce é que é invariável. Ela é que fez isso. Nós é que fizemos isso. Eu é que fiz isso. Eu não poderia dizer assim, nós somos que fizemos isso. Não. Nós é que fizemos isso. Quando a gente vai para a concordância com um sujeito simples, ou seja, eu só vou ter um elemento naquele sujeito. Por exemplo, quando tiver o pronome que e o quem. Letra A. Que. O que, né, o verbo concorda com o pronome pessoal antecedente. Por exemplo, fui eu que fiz isso. Ou seja, o que está concordando com a palavrinha eu, o pronome pessoal eu, e está no singular. Então, também o que vai concordar com ele, né? Fostes vós que fizestes isso, também está concordando com o pronome pessoal antecedente. O quem, né? O verbo pode concordar com o pronome antecedente ou com quem na terceira pessoa do singular. Fui eu quem fiz isto ou fui eu quem fez isto, né? Somos nós quem fizemos a lição. Somos nós quem fez a lição. Então, pode concordar ou com o nós, por exemplo, né? Fomos nós que fizemos. Ou pode concordar com o quem, né? Fomos nós quem fez a lição. Os pronomes de tratamento. O verbo deve estar na terceira pessoa do singular ou do plural. Você deixou o carro na garagem? Vossas senhorias estão aqui para discutir o fato. Vossa Excelência deseja mais alguma coisa? Regrinha 3. Quando o sujeito está representado pelos pronomes interrogativos qual e quanto, e pelos pronomes indefinidos algum, muito, pouco, nenhum, qualquer e etc., seguido de nós ou vós, o que vai acontecer? Se o pronome estiver no singular, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Algum de vós fez a lição, ou seja, o algum vai ser o sujeito, né? Então, o fez, ele vai ficar no singular, né? Na terceira pessoa do singular. Qual de nós será escolhido? Se o pronome estiver no plural, o verbo vai concordar com o pronome pessoal. Ou seja, independentemente se o pronome estiver no plural, o verbo sempre vai concordar com o pronome pessoal. Então, por exemplo, alguns de nós fomos escolhidos. Muitos de nós fizemos o trabalho. Quais de vós sois filhos de Maria? Poucos de vós estáis em dificuldade, ou seja, o verbo está concordando com o pronome pessoal. Vós, nós, eu, tu, ele, ela. A concordância do sujeito simples, né, de acordo aí com algumas expressões quantitativas. O verbo ficará facultativamente no singular ou no plural, ou seja, ele pode ir para o singular ou para o plural, tá bom? A maioria das pessoas partiu. A maioria das pessoas partiram. Então, é facultativo. Tanto faz vocês escreverem no singular ou no plural. Vocês podem usar as duas regras.
Grande parte dos alunos foi reprovada. Grande parte dos alunos foram reprovados. Quando a gente usa as expressões um dos que, um dos alguma coisa que, uma das que, o verbo ficará facultativamente no singular ou no plural. Ou seja, o verbo ele pode ficar tanto no singular quanto no plural. Ele foi um dos que trabalhou até tarde. Ele foi um dos que trabalharam até tarde. Expressões com numerais, mais de ou menos de e outras expressões, né? O verbo vai concordar com o numeral. Então, por exemplo, mais de um será escolhido. Um, singular, será também vai ficar no singular. Menos de 3 serão escolhidos, ou seja, 3 é plural, então o verbo ficará no plural também. Cerca de 100 pessoas compareceram, ou seja, 100 pessoas, já é plural, compareceram. Substantivos coletivos. Quando ele não tem determinante, o verbo vai ficar no singular. Por exemplo, um bando levantou voo. Quando eu tenho o determinante, o verbo fica no singular ou no plural. Ou seja, um bando de andorinhas levantaram Um bando de andorinhas levantou voo. O determinante, gente, seria essa especificação. Por exemplo, um bando. Eu não identifiquei, não especifiquei, não determinei qual era o bando. Mas quando está com o determinante, que seria um bando de quê? De andorinhas, o verbo vai ficar no singular ou no plural. Tranquilo? Quando tem nomes próprios no plural, o que acontece? Quando não tem artigo, ou seja, a, o, as, os, né? O verbo vai ficar no singular. Por exemplo, Estados Unidos produz laranja. Minas Gerais tem muito ouro. Mas quando tiver o artigo, que a gente chama do determinante, né? Os Estados Unidos produzem laranja. As Minas Gerais têm muito ouro. Então, se não tem determinante, verbo no singular. Com determinante, né? Com o artigo, os verbos vão para o plural. Gente, esse conteúdo de concordância verbal tem inúmeras regras. É claro que a gente não vai saber rapidamente todas, mas é importante que vocês sempre estejam ali praticando e entender também essas concordâncias verbais, milhares de regras. Beleza, pessoal? Então, estudem direitinho, leiam a apostila, assistam esse vídeo quantas vezes for necessário, busquem outras formas também para vocês estudarem e aprenderem. E até a próxima unidade.